Vamos meditar um pouco na palavra de Deus nessa noite e para nós encaminharmos o assunto, eu gostaria de começar com uma grande questão, colocar diante de vocês uma grande questão de extrema importância e se você não pensou a respeito dessa questão, você deve fazê-lo hoje à noite. Eu digo para os irmãos, todas as mensagens que nós pregamos aqui são relevantes, são importantes, não por causa do pregador, não por quem está falando, mas pelo conteúdo que é falado, porque é fundamentado na palavra de Deus. E eu posso dizer para os irmãos que talvez essa seja uma das mensagens que você deva mais prestar atenção na sua vida. Esse com certeza é um dos assuntos pelos quais você deve continuar sentado o máximo do tempo possível, manter sua atenção focada naquilo que a palavra de Deus quer falar, porque eu tenho certeza que Deus quer falar com você nessa noite, tá bom? Então, vamos manter a nossa atenção aqui, e a pergunta que eu gostaria que você pensasse a respeito é sobre: qual o caminho para o céu? Qual o caminho para o céu? Irmãos, a decisão mais importante que todo ser humano deve fazer é sobre onde ele passará a eternidade. Você já parou para pensar na importância dessa questão? Porque o fato, irmãos, é que nosso tempo nessa terra é muito curto, não é verdade? A palavra de Deus fala que no máximo 70 anos, o que passar disso é o quê? Talvez você com 35, 40 já está na canseira e no enfado ali, né? Mas nós temos essa certeza que o nosso tempo aqui nessa terra é limitado. Se nós compararmos com a eternidade, o nosso tempo aqui, 70 anos, é aquilo que a palavra de Deus compara como vapor. O que é o vapor? Ele aparece por um tempo e logo desaparece. Você coloca algo ali no fogo, ele começa a se transformar, ele se transforma em vapor, e você começa a ver o vapor saindo, mas ele não dura mais do que 20 centímetros, 15 centímetros, e logo ele se dissipa. O tempo que nós passamos aqui nessa terra não é nada se comparado com o tempo que nós passaremos na eternidade. Por isso que é extremamente importante nós pensarmos como será essa eternidade. Você sabe, se você não sabia, vai saber agora. Você e eu somos seres criados por Deus para sermos eternos. Você vai viver para sempre. Eu vou viver para sempre. O período que nós passamos aqui nessa terra é curto. Mas logo após nós cruzarmos a ponte entre esse mundo e a eternidade, nós continuaremos vivendo. Agora, o que é importante? 70 anos aqui ou uma eternidade? Agora é triste nós vemos como, em geral, o ser humano ele gasta todo o seu tempo pensando no quê? Nos 70 anos que ele vai viver aqui nessa terra. Ele faz o máximo, na verdade, durante os seus primeiros anos, para que os seus últimos 10 anos, talvez, sejam gozados em plena tranquilidade, para que ele possa ter uma aposentadoria gorda, para que ele possa encostar o burrinho dele na sombra, para que ele possa ficar tranquilo, e ele foca, ele luta a vida inteira dele para passar os 10 ou 5 anos finais da vida aqui na terra de forma regalada e tranquila. Mas, irmãos, quando você passar dessa vida para a próxima vida, para o porvir, é ali que importa. É dali para frente que você começará a viver, ou dali para frente que você vai morrer para sempre. Então, aonde você passará a eternidade é extremamente importante, porque nós somos seres criados por Deus para vivermos para sempre. E ao contrário do que muito é dito aí fora, só há duas opções. Quais são essas opções? Inferno, um lugar para castigo eterno, ou céu, que é um lugar de alegria eterna. Então a grande questão que a Bíblia apresenta é: qual o caminho para o céu? É extremamente importante que essa pergunta seja respondida. Porque qual é o caminho para o céu é o que nós precisamos aprender enquanto estamos vivos aqui na terra. Porque depois é tarde demais. Nós precisamos entender e saber qual é o caminho para o céu. E para que nós
encontremos a resposta a essa pergunta, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13. E eu vou convidar você a se colocar em pé, isso vai ajudar você a circular um pouco o sangue para ver se aquece esse seu corpo, né? Mateus capítulo 7, versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Nosso Deus, rogamos ao Senhor que a sua palavra possa transformar vidas nessa noite. Use-nos, ó Deus, trabalhe em nossos corações, porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Podem se assentar? Baseado nesse texto que nós lemos aqui, nós podemos afirmar sem sombra de dúvida que todo ser humano, ele se encontra em uma bifurcação, onde uma importante decisão precisa ser tomada. O texto diante de nós mostra isso. E na verdade nós não devemos nos espantar com o fato de que nossas vidas são feitas de decisões. Nós temos que tomar decisões todos os dias, desde quando nascemos. Todos os dias você tem que tomar pequenas decisões, como por exemplo, o que você vai vestir. E algumas irmãs já começam a decidir no final de semana o que vai usar na segunda-feira, né? Já começam a decidir na sexta-feira qual a roupa que usará no domingo. E nós sabemos que para muitos isso é importante. É uma decisão importante a ser tomada. Você vai até o seu guarda-roupa, você abre o seu guarda-roupa e você começa a olhar, essa não, essa daqui também não, talvez essa, e coloca na mesa, na cama. Não, talvez essa outra, e coloca na cama. E depois você fala, eu não tenho nada, e guarda tudo, né? Para os homens é um pouco mais fácil. Você acorda, geralmente, né? Pode ter algum que tenha também esse mesmo dilema. Mas, em geral, você fala o seguinte, qual é a roupa que eu vou usar? De preferência que já estiver passada, que eu não tenho que passar na hora. A que primeira que vier na frente você vai pegar. Mas nós temos essa decisão a tomar. Não é à toa que alguns homens importantes, como por exemplo Steve Jobs, ele já usava sempre a mesma roupa. Você vai olhar em cada palestra, em cada momento, ele sempre está usando a mesma roupa. Calça jeans, camisa preta com gola mais alta. Por que ele usa isso? O seu livro fala que era uma questão de padronização. Alguns dizem também que era uma questão para não ter que se preocupar com a decisão de qual roupa que ele usaria. De certa forma, resolve muito problema, né? Calça jeans, camisa preta, acabou. Todos os dias, lógico, tomara que ele tenha mais do que uma, né? Mas já resolve o problema. Não tem aquela decisão de qual roupa usar. Uma outra decisão que nós temos que tomar todos os dias, o que nós vamos comer? Né? Você chega na sua casa faminto, abre as gavetas, abre as portas do armário e começa a olhar, o que eu vou comer? Será que tem isso? E no final você conclui, não tem nada nessa casa, né? Nós precisamos tomar também essas pequenas decisões. Mas as nossas vidas, elas não são feitas somente de pequenas decisões. Também temos grandes decisões que devem ser tomadas. Como por exemplo, jovem, qual é uma grande decisão que você deve tomar? Com quem você vai casar-se. Hoje o pastor Rudy já falou na classe dos homens e senhoras, de casais nós também falamos a respeito. É uma importante decisão cuja qual você não pode errar, tá bom? Você não pode errar, porque se errar, problema seu. Casou, já era. É para toda a vida até que a morte os separe. É uma importante decisão, por isso que deve ser feita baseada em muita oração, em muita comunhão com Deus, buscando o direcionamento de Deus, porque essa é uma área crucial na sua vida e muito do que você será no futuro é reflexo dessa decisão que você vai tomar hoje. Uma outra importante decisão que você tem que tomar é: quem casa quer, onde eu vou morar? Será que eu tenho aonde morar?
Eu preciso me decidir, eu preciso comprar, eu preciso saber se eu vou alugar. O que eu vou fazer? É uma importante decisão que nós temos que tomar. Também, onde trabalharei? Qual será a minha profissão? Será que eu devo mudar de emprego? Será que eu devo permanecer no mesmo emprego? Nós somos diariamente confrontados por grandes decisões, que essas decisões afetam o nosso futuro aqui na Terra. Mas sabe, irmãos, a mais importante de todas as decisões que você deve tomar é onde você passará a eternidade. Só que da mesma forma como essas pequenas decisões um pouco maiores, elas influenciam a sua vida aqui na Terra, essa decisão sobre aonde você vai passar a eternidade é uma decisão que você toma aqui na Terra, mas surte efeitos lá na eternidade. Com quem você vai casar? É uma importante decisão? Claro, mas quando a morte te separar, vai importar alguma coisa lá na eternidade? Não. Qual o seu emprego? Vai importar na eternidade? Quem tem curso superior pega essa fila, quem não tem pega essa outra. Vai importar? Não vai importar. Aonde você mora? Importará na eternidade? Não. Mas qual o caminho você vai escolher para viver nessa vida? Isso vai refletir diretamente em qual destino você chegará lá na eternidade. E sabe de uma coisa? A função de todo pastor, de todo servo de Deus, de todo líder que Deus coloca sobre o seu povo, é levar o povo, a sua igreja, para tomar essa mais importante de todas as decisões. Na verdade, essa não é uma função exclusiva de um pastor. Quando nós olhamos nas Escrituras, nós percebemos que sempre foi a responsabilidade do ministro de Deus conduzir as pessoas a uma tomada de decisão. Qual o caminho que elas deverão seguir? E nós podemos ver isso, por exemplo, na vida de Moisés. Quando nós vemos em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, o que ele diz? Ele fala: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês o quê? Vida e morte, bênção e maldição. Agora, o que eles deveriam fazer? Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. O que Moisés está fazendo aqui? Levando o povo a uma tomada de decisão. Vocês estão numa bifurcação. Tomem uma decisão. Escolha. Agora, quando você tomar uma escolha, você saiba que se você escolher o caminho de Deus, qual é o resultado? Vida. Agora, quando nós vemos na vida, por exemplo, de Josué, Josué disse em Josué capítulo 24, versículo 15: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses ao que os seus antepassados serviram, além de Eufrates, ou se aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Pastor Rude vai chegar nesse texto. Mas o que Josué está fazendo aqui? Levando o povo a uma tomada de decisão. Decidam a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram seus antepassados, se aos deuses que estão além do Eufrates, ou se vocês vão servir ao Deus verdadeiro. E ele toma uma decisão. Ele fala: independente do que vocês decidirem, a minha decisão está tomada, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jeremias capítulo 28, nós temos também dito: assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Elias chamou também o povo para tomar uma decisão quando ele disse em 1 Reis 18: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam, mas se Baal é Deus, sigam. Mas será que só esses personagens levaram a sua audiência a uma tomada de decisão? Com certeza não. Jesus Cristo, por diversas vezes, ele chama também as pessoas que chegam até ele a tomarem uma decisão, a escolherem a ele como um caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus Cristo coloca o que significa realmente
ser um seguidor de Jesus Cristo, sabe o que acontece? Quando nós olhamos em João 6,66, diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Por quê? Porque ele levou muitos daqueles que se intitulavam seus discípulos a uma tomada de decisão. E muitos decidiram o quê? Não seguir a Jesus Cristo, mas seguir um outro caminho. E no versículo 67, Jesus Cristo é um pouco mais direto, e ele não se dirige mais a todos os seus discípulos em geral, a multidão, mas ele se dirige aos 12, aos seus discípulos, e diz, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Ele levou os seus discípulos a uma tomada de decisão. Irmão, seguir a Jesus Cristo sempre exige uma escolha. E aqui, no texto que nós lemos em Mateus capítulo 7, nosso Senhor apresenta 2 portas, 2 caminhos e 2 destinos. Esse capítulo faz parte do famoso Sermão do Monte, onde o assunto principal é o caminho para o céu. Esse sermão exige uma escolha que determinará onde você vai passar a eternidade. Todo o Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5, ele termina no seu ápice maior, aqui no capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. E a decisão mais importante que você deve tomar é uma decisão simples até certo ponto. Ou você segue o caminho de Deus, e esse caminho tem como destino o céu, ou você escolhe o caminho, o seu próprio caminho, mas também quando você escolhe o seu próprio caminho, o destino é alterado. O destino é o inferno. Então a escolha é sua. Há um caminho estreito que conduz à vida e há um caminho largo que conduz à morte. Jesus está apresentando aqui as 2 únicas opções existentes. Ou você é salvo e vai para o céu, ou você é perdido e vai para o inferno. Não existe terceira nem quarta categoria. Só 2 opções, ou céu ou inferno. E quando nós olhamos para esses 2 pontos que Jesus Cristo coloca aqui, nós vamos olhar nessa noite e observar um pouco a respeito dessa porta estreita, que ele diz que conduz para o céu. E a primeira coisa que nós conseguimos observar aqui é que você deve entrar nela sozinho. A primeira coisa que nós observamos aqui é que você deve... Não, na verdade é que você deve entrar nela, desculpa. O versículo 13 começa dizendo assim, com uma ordem: entrai pela porta estreita. Aqui nós temos um imperativo. Aqui nós temos uma ordem. E a ordem dada por Cristo aqui é: entre pela porta estreita. Essa é uma decisão que você tem que tomar, se você vai obedecer a essa ordem ou não. Todo o evangelho da salvação é uma ordem para o ser humano. Se ele se arrepender e colocar a sua fé em Jesus Cristo, qual é o resultado disso? Salvação. Se ele não se arrepende, não coloca a sua fé em Jesus Cristo, ele como desobediente, o resultado disso é perdição eterna. Ou seja, não é suficiente vir à igreja, não é suficiente escolher uma religião, não é suficiente ouvir pregações sobre essa porta estreita, não é suficiente estudar sobre essa porta estreita, não é suficiente admirar essa porta estreita e falar, poxa, que legal é o cristianismo, né? Tem muitas pessoas que pensam assim, eles vivem em comunidade, eles vivem juntos, é uma preocupação um com o outro, é bem legal ser cristão, mas isso não é suficiente para você ser salvo. Hoje em dia, existem muitas pessoas que admiram o sistema da igreja, que admiram a dinâmica da igreja, que admiram e até estudam a respeito do Evangelho, mas elas não se entregam ao Evangelho, elas não seguem o caminho para o Evangelho, elas só são admiradoras do Evangelho. Sabe de uma coisa? O inferno está cheio de admiradores do Evangelho.
Pessoas que sempre acharam a filosofia do Evangelho algo maravilhoso, bonito, mas que nunca se entregaram e nunca escolheram caminhar ou trilhar esse caminho do Evangelho. O que você precisa fazer? Você precisa se entregar ao Evangelho para ser salvo. Enquanto você não tomar essa decisão, você não será salvo. Você deve ser mais do que simplesmente um simpatizante do Evangelho. Você deve ser mais do que alguém que gosta de vir à igreja. Você deve ser mais do que alguém que ama a filosofia do cristianismo. Você deve ser alguém que segue os caminhos de Cristo. Você deve ser alguém que escolhe entrar por essa porta estreita, porque simplesmente admirar não é o suficiente para você ser salvo. Você precisa entrar nessa porta e você será salvo através da sua fé. Segunda coisa que nós podemos observar sobre essa porta que conduz ao céu é que ela é uma porta estreita. O texto nos diz isso, né? Ele fala, entrar pela porta, qual porta? Estreita. Ele apresenta duas portas, a porta larga e a porta estreita. E ele manda, o imperativo que ele coloca aqui é, entre pela porta estreita. Por quê? Porque existem dois caminhos. A palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 14, versículo 12, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz ao quê? À morte. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Atos, capítulo 4, versículo 12, diz, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Irmãos, há somente uma maneira de ser salvo. Há somente um Salvador. E é necessário que você tenha fé nele para que você seja salvo. Ouça o que Timóteo diz o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ele diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há outro mediador. Não tem ninguém entre você e Deus a não ser Jesus Cristo. Não há outra maneira pela qual você possa ser salvo, a não ser através de Jesus Cristo. E como você pode fazer para ser salvo? Romanos capítulo 10, versículo 17 fala que logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? Da palavra de Deus. Qual é o meio para você ser salvo? Está acontecendo agora. A salvação está sendo apresentada diante de você e você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que escolher o caminho pelo qual você vai seguir. Cristo, e somente Cristo, é a porta. Sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há céu. E nesse sentido que aqui o texto diz que a porta é estreita. Hoje em dia, irmãos, existem muitas religiões que dizem que você pode ser salvo de diversas maneiras. Primeiramente, fazendo boas obras. Muitas religiões ensinam isso. Que se você faz boas obras, se você se dedica, se você se sacrifica, você vai ganhar, você vai conquistar a salvação. Existem outras denominações que ensinam que se você guarda determinados mandamentos, você então ganhará ou você será beneficiado pela salvação. Denominações que ensinam que se você for uma boa pessoa, uma pessoa de moral, então quando você morrer vai ser colocado uma balança e tudo aquilo que você fez de bom vai colocar de um lado, tudo aquilo que você fez de ruim vai colocar do outro, e baseado em o que pesar mais, você ou vai para o céu ou vai para o inferno. Irmãos, todas essas ideologias são mentirosas. Todas elas são as portas largas que conduzem para o inferno. Mas sabe qual é o pior? Todas elas, na frente está escrito assim, caminho para o céu. Nenhuma igreja diz aqui, vem para cá, junte-se a nós e vá para o inferno. Já viu isso? Não acontece. O que fazem? Vem para cá. Venha para cá por quê? Porque nós estamos caminhando em direção ao céu. Mas nem todo aquele que diz que está em direção ao céu, verdadeiramente está. Porque se você coloca Jesus Cristo e mais alguma coisa, você perde toda a essência do Evangelho. Você perde tudo aquilo que é substancial para o Evangelho. O que você precisa para ser salvo é entrar nessa porta, mas é uma porta estreita.
Essa porta é o caminho de Jesus Cristo. E você precisa vir a Ele. Ele é a única porta para a salvação e você precisa entrar nela. A terceira coisa que nós podemos observar sobre essa porta que conduz para o céu é que você deve entrar nela sozinho. Agora sim. Algumas pessoas pensam que, por se tornarem membros de uma igreja, ou por serem frequentadores de uma determinada igreja, que já que a maioria ali está caminhando para o céu, talvez quando chegar a minha vez, eu vou entrar com todo mundo, né? Você já fez isso algumas vezes, né? Você fala, ó, tá todo mundo ali na fila, eu não pertenço àquela fila, mas eu vou entrar lá no meio, quem sabe alguém se confunde e me leva também, né? Eu vou conseguir entrar de clandestino, o famoso bicão, né? Irmãos, no céu não haverá bicão. Você não vai entrar lá como um intruso. Você não vai entrar lá escondido. Pelo contrário, ali você deve entrar sozinho. A porta que conduz à eternidade é uma porta estreita. Essa porta funciona como uma catraca. Nessa catraca deve ser passado uma pessoa de cada vez. Você consegue passar numa catraca com várias pessoas? A catraca serve para quê? Justamente para regular a quantidade de pessoas que entram em determinado lugar. Irmãos, a porta que conduz ao céu é uma porta estreita. Salvação é individual. É uma experiência que você tem sozinho. Não é uma experiência coletiva. Salvação não é algo que você recebe por frequentar uma igreja. Se você está aqui pensando, eu estou indo para a igreja, então está tranquilo, agora eu vou para o céu. Está perdido. Isso não é o seu ingresso para o céu. Salvação não é algo que você recebe por ser batizado. Muitas pessoas se confundem com esse ensinamento. E a gente pergunta, você tem certeza da sua salvação? Professor, sim, tenho. Por quê? Porque eu fui batizado lá atrás. Salvação não significa nada para ir para o céu. Talvez você entrou um pecador Batismo, olha eu falando heresias. Batismo não significa nada para você ir para o céu. Porque ou você entrou aqui um pecador seco e saiu daqui um pecador molhado depois do seu batismo. Só isso. Salvação não leva, não conduz ninguém ao céu. Salvação, batismo. Que confusão. É que está frio aí, o cérebro demora para funcionar, né? Salvação não é algo que você herda dos seus pais. Pelo fato do seu pai ser salvo, pelo fato da sua família toda estar presente na igreja, não significa que você é crente, que você é salvo. Aquela história de filho de peixe, peixinho não se aplica à salvação. É uma decisão que você deve tomar. Então, o que é salvação? Salvação é totalmente individual, salvação é exclusiva e é intensamente pessoal. Ela exige uma separação da multidão. Você deve entrar nessa porta, que é estreita, sozinho. A quarta coisa que nós podemos observar sobre essa porta estreita é que é difícil entrar nela. É difícil entrar nela. E é esse ensinamento que acaba com muito ensino que tem sido colocado hoje sobre o barateamento da fé. Ou seja, uma graça barata, uma fé fácil. Sabe onde nós vemos isso? Em determinados momentos onde pregadores dizem o seguinte: venha a Jesus Cristo, seja salvo, mas permaneça exatamente do jeito que você está. Você não precisa ser transformado, você não precisa abandonar os seus pecados, você pode viver exatamente do mesmo jeito que você vivia antes da sua salvação. Isso se chama barateamento da fé, graça barata, fé fácil. O que é apresentado aqui é que essa porta é uma porta estreita, mostrando que é difícil entrar por ela. Irmãos, o caminho da salvação é custoso. É algo que não é barato, não é fácil. Por isso que no final do versículo 14 diz que são poucos os que o encontram. O caminho que conduz à salvação deve ser procurado, mas muitas vezes não é fácil de ser encontrado. Hoje em dia, muitas denominações estão dizendo que estão caminhando em direção ao céu, mas na verdade elas não estão. Existe muito pastor ensinando
um falso evangelho. Sabe como nós sabemos disso? Porque quando você olha no versículo 15, qual é a advertência do texto? O que ele está dizendo ali? Cuidado com quem? Falsos profetas. Porque ele sabe que tem muito profeta dizendo que você pode conduzir-se pelo caminho da porta larga, que você pode falar, eu sou salvo, eu coloquei minha fé em Jesus Cristo, e continuar na mesma mediocridade de vida, continuar praticando as mesmas coisas, todos os seus pecados, sem transformação de vida nenhuma. Você pode ser cristão e continuar indo para a balada, não tem problema nenhum. Continue como cristão e continue adulterando no seu casamento. Você pode ser cristão e continue sem transformação de roupas. Você pode viver do mesmo jeito, você pode agir como o mundo age. Isso é uma mentira que está muitas vezes sendo pregada e talvez você está acreditando nessa mentira. Que você está vivendo como um incrédulo, achando que está indo caminho ao céu, mas na verdade você está na porta larga e o seu destino não será a eternidade com Cristo. Irmãos, tem sido cada vez mais difícil nós encontrarmos pessoas comprometidas com o ensino do verdadeiro Evangelho. Quer uma prova? Talvez todos aqui, incluindo eu, estávamos no passado em uma religião que ensinava que estava indo para o céu, mas estava ensinando isso através do caminho das portas largas. Que você precisava de mais alguma coisa para ser salvo. Ou mostrando que você não precisava de mudança alguma para ser salvo. Você estava numa denominação que estava dizendo, nosso destino é o céu, mas no final das contas, você não chegaria lá. E um dia, você foi confrontado com a porta estreita. Você colocou a sua fé em Jesus Cristo. Você passou por essa porta sozinho, sem levar nada. E você então foi salvo e hoje você está aqui para adorar e engrandecer o nosso Deus. Mas mesmo quando você encontrou essa porta estreita, mesmo quando você encontrou esse caminho apertado, você já deve ter percebido que não é um caminho fácil, não é? É um caminho fácil o caminho que nós conduzimos logo após a nossa salvação? Não é um caminho fácil. Não é fácil obedecer às palavras de Cristo, porque Lucas capítulo 9 diz que se alguém quer vir após mim, o que deve fazer? Negue-se a si mesmo. O que mais? Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, tem que fazer o quê? Perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Irmãos, não é fácil negar a si mesmo. Não é fácil. Dizer não para os seus desejos, dizer não para a sua vontade. Não é fácil abrir mão da sua própria vida. Não é fácil abandonar tudo. Não é fácil se humilhar e abandonar o seu pecado. Não é fácil reconhecer o seu pecado, reconhecer que você é um pecador, se arrepender do seu pecado. Por que não é fácil fazer tudo isso? Porque nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes, nós somos autossuficientes. Esse é o retrato da nossa natureza pecaminosa. Agora tem uma verdade, essa porta é uma porta estreita, é difícil de ser encontrada, mas quando essa porta é encontrada, não é fácil entrar nela. Por isso que Jesus Cristo disse que você deve calcular o custo que significa segui-lo. Você vê vários momentos nas Escrituras ele colocando isso. Por exemplo, Lucas capítulo 14, versículo 25 diz, ora, iam com ele grandes multidões. Com quem? Com Jesus Cristo. Jesus Cristo, enquanto caminhava nesse mundo para pregar e fazer o seu ministério, em todos os 3 anos que ele esteve aqui fazendo o seu ministério, ele sempre foi acompanhado por uma grande multidão. E você fala, será que era muita gente mesmo? Era muita gente, irmãos. Quando você vai lá no capítulo 12 desse mesmo livro de Lucas, e você olha no versículo 1, lá é dito que tinha tanta gente que pisavam uns nos outros. Era quase 25 de março, perto do Natal. Já foi? É um empurrando o outro, não tem espaço físico para todo mundo. É quase metrô no horário de pico. Já foi também?
Você não tem espaço para nada ali, você fica ali travado. E se você não tomar cuidado, você entra por uma porta e sai pela outra, empurrado, né? Era muita gente. Irmãos, Jesus Cristo era seguido por uma grande multidão. Agora vamos imaginar a cena. Jesus Cristo está ali, uma grande multidão está seguindo, ele tem uma grande oportunidade de evangelizá-los, não é? Como seria, talvez, o evangelismo que você faria nesse momento? Como seria a abordagem que você teria para fazer esse evangelismo? Muitos hoje provavelmente apresentariam a fé barata, a fé fácil. Mas olha o que Jesus Cristo faz no versículo 26. Olha o que ele diz. Se alguém vier a mim e não aborrece a pai e mãe e mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Legal, né? É uma bela maneira de mandar todo mundo embora para casa, né? A abordagem que Jesus Cristo tem aqui é uma abordagem confrontadora. Ele leva as pessoas a tomarem uma decisão. Ele fala, se alguém vier após mim e não aborrece ou não desagrada a pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmã e também a sua própria vida, não é digno de mim. Sabe o que significa com isso? Seguir a Cristo não é natural do ser humano. Você não tem esse desejo naturalmente. Você não tem esse desejo nascendo, brotando de você. É algo que o próprio Deus coloca em você. E você deve tomar a decisão, então, de segui-lo. Então, não parece que essa mensagem era muito atraente. Parece ser mais uma boa maneira de mandar todo mundo embora para casa, né? Mas, ele continua. Você pensa que estava difícil já de ser ouvido? Ele continua. Olha o que ele diz no capítulo 14 ainda, no versículo 27. Ele fala, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Olha só, tem mais uma coisa. Além de aborrecer a todos os seus círculos familiares, você ainda deve carregar a sua cruz e me seguir. Você não pode ser o meu discípulo se você não quer se comprometer em me seguir de verdade. E ele continua dizendo ainda, agora no versículo 28 até o 33, ele fala, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se não tem como acabar, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não o podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual rei que indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a calcular... Me perdi aqui. Deixa eu achar aqui que é mais fácil. Estava falando de cor, então na hora de seguir... Qual rei? Achei aqui. E qual rei que indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10 mil pode sair a encontro do que vem contra ele com 20 mil? No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O que está sendo colocado aqui, irmãos? A responsabilidade que é ser um seguidor de Jesus Cristo. É algo custoso. Seguir a Jesus Cristo vai, sabe, exigir o que de você? Uma renúncia total. Você está pronto para isso? Você está pronto a dizer não para toda a sua vida? Para todos os seus círculos? Deus está pedindo para você abrir mão de tudo que você tem, de tudo que você é e entregar isso a Jesus Cristo. Você está pronto para fazer isso? Você está pronto a se colocar diante dele como um escravo? Deus está pedindo para você viver o resto da sua vida para ele e não para você mesmo. É isso que significa seguir pela porta estreita. Abrir mão daquilo que você gosta, abrir mão do estilo de vida que você gostaria de viver, abrir mão dos lugares onde você gosta de ir, abrir mão dos seus desejos, dos seus sonhos, abrir mão até mesmo da sua própria vida. Tudo isso para seguir a Jesus Cristo. É um caminho fácil? É custoso.
não é fácil seguir. Muitas vezes nós pensamos, será que vale a pena? A resposta que nós temos pela palavra de Deus é que vale. Porque o resultado desse caminho, o destino final desse caminho, será a eternidade nos céus com Cristo. E por mais que seja um caminho custoso e difícil, a prova que nós temos da palavra de Deus é que ele nos diz que o fardo dele é suave e o seu jugo é leve. Por quê? Porque ele nos auxilia durante toda essa caminhada. Tornar-se um cristão custa caro. Não é um caminho largo. Não é um caminho fácil. É um caminho estreito, é um caminho difícil. Ser um cristão não foi o caminho escolhido, sabe por quem? Pelo jovem rico, lembra? Ele preferiu o quê? As riquezas. Ele preferiu desfrutar de tudo aquilo que o dinheiro poderia oferecer a ele. Ou seguir a Jesus Cristo, esse caminho, também não foi o caminho escolhido por Demas. Por quê? Porque Demas escolheu amar o presente século. Mas seguir a Jesus Cristo é para fortes. É para homens como José, Elias, Daniel, Pedro, Estevão, mulheres como Ruth, como Débora, homens apóstolos como Paulo, que deixaram tudo para se submeter totalmente a Deus. Sendo assim, existem duas portas, uma estreita e uma larga. Dois caminhos, um apertado e outro largo. Qual é o caminho que você está trilhando? Agora, você não pode se esquecer que o destino de cada um é diferente. Quando você trilha pela porta larga, pode parecer fácil. É fácil viver aqui trilhando esse caminho largo, mas o resultado é de total sofrimento e distância de Deus. Mas quando você escolhe o caminho estreito, é um caminho difícil. Não é prometido facilidades. Na verdade, é prometido perseguição. É prometido muitas vezes sofrimento. Mas nós sabemos que o resultado vale a pena. Qual desses caminhos você está seguindo? Qual dessas portas você está entrando? Duas portas, dois caminhos, dois destinos. Eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça, nós vamos terminar.